Entrego esta gravação no que acredito ser a última hora da minha vida. Só posso esperar que, quando esta mensagem chegar ao lar, ela seja ouvida e levada com a máxima seriedade. Meu nome é Glynn. Eu sou, ou era, o comandante da 4ª Banda Pirate, e sei que meu mundo já ouviu falar de mim. Por anos, nossos piratas saquearam mundos e rotas comerciais com impunidade. Tenho certeza de que esta parte será censurada quando, ou se, for transmitida com sucesso à nossa pópula. Mas quero dizer mesmo assim. Nós agíamos como agentes do Conselho Governante, com sua permissão, tanto tácita quanto explícita, dependendo de para onde íamos e quem atacávamos. Às vezes, admito, atacamos lugares fora das preocupações do nosso governo. E é claro, já que não era da conta deles, quem se importava? Gritos podem ser ouvidos ao fundo. Perdoem-me. A fumaça está começando a entrar. Não vai demorar agora. Serei rápido. Atacamos Terara porque era fácil e porque a raça parecia fraca. Quero dizer, quem já ouviu falar de uma espécie inteligente que sacrifica adultos maduros e produtivos por causa de seus filhotes? Quando eles não apenas podem simplesmente fazer mais, como gostam de fazer isso em toda oportunidade. Quando eles se aventuraram pela primeira vez no espaço interestelar e fizeram contato com nossos inimigos, é provável que nem fizessem ideia de que o convite para se juntar a uma aliança comercial era, na verdade, um convite para serem invadidos. Mas uma vez que entenderam, presas fáceis, certo? Sem grande frota militar, sem estações espaciais gigantes ou redes de defesa, eles apenas haviam começado a desenhar planos para colher a energia das estrelas em massa. Como eu disse, fácil. Então atacamos o lugar. Algumas capitais explodidas, algumas bases destruídas. Tivemos nosso glorioso e tradicional tempo pirata como sempre tivemos, e nos colocamos ao alcance, o que foi um dos nossos maiores erros. Tomamos comunidades com facilidade no começo. Mas então, um dos nossos, durante uma colheita, se irritou com o som de um bebê da espécie deles chorando. Eles têm um uivo horrível. Então ele atirou. Nos braços do que agora sabemos ser uma das fêmeas deles. Sem problema. É só fazer outro, certo? Nós pensamos errado. A mulher perdeu toda a razão e atacou nossos saqueadores. Ela levou 16 tiros, mas espancou um de nós até a morte com a própria arma dele. Foi quando descobrimos outra coisa. Os humanos contam histórias. Muito. Essa história, eles gravaram. Aparentemente, eles gravam muita coisa. E a visão de um dos nossos oficiais matando um dos filhotes deles nos braços da mãe, e então ela o espancando até a morte com a arma dele antes de também ser morta. Isso provocou uma onda de violência que me custou 4 companhias em um único dia. Então, um dos meus oficiais idiotas decidiu que, já que eles amavam tanto suas crianças, ameaçaríamos matar mais delas caso não se rendessem. Grande erro. Ele mostrou a eles que éramos monstros assassinos de crianças. E quando os humanos decidem que algo é uma ameaça aos seus filhotes, eles não medem esforços para destruí-lo. Tiros, gritos cortados, vozes humanas gritando do outro lado da porta. Você precisa entender. Não é só a minha banda. Eles decidiram que toda a nossa raça é uma ameaça às crianças deles. As últimas interceptações que fizemos das comunicações deles mostraram que a Confederação Killing estava prestes a fornecer armas e tecnologia para que eles entrassem de verdade na guerra. Pegamos comunicações domésticas. O planeta inteiro enlouqueceu de ódio por nós. Roube os bens deles? Ninguém liga. Mate um adulto? Eles ficam chateados, mas mate um dos filhotes deles e eles perdem toda a razão, ou qualquer cuidado com as próprias vidas, caso ainda tenham algum senso de autopreservação. Se eles têm algum senso de autopreservação quanto ao extermínio de nossa raça, eu não consigo encontrar. Tentei negociar, tentei barganhar, tentei alertá-los, ameaçá-los. Tudo o que isso fez foi endurecer ainda mais suas convicções. Seja o que for que você faça. Não ataque os filhotes deles. Você vai condenar todos nós. Achamos que isso tornaria as coisas mais fáceis, e nós pensamos errado. Gritos humanos se intensificam,
grito de dor, silêncio. E esse foi o último relatório do comandante da mais poderosa frota pirata nos últimos 500 ciclos. Desde então, os humanos exterminaram 4 bases militares e realizaram missões de autodestruição contra frotas inteiras, paralisando operações em 14 quadrantes. Temo que a guerra esteja, para todos os efeitos, perdida. Portanto, recomendo que ofereçamos termos à Confederação Killing que sejam favoráveis à paz, incluindo um mandado para que cessem o fornecimento de armas e tecnologia aos humanos. Além disso, no período pós-guerra, proponho ao Conselho Galáctico que seja tornado ilegal empregar mercenários humanos ou fornecer armas a exércitos humanos, e que se torne crime de guerra atacar filhotes humanos em qualquer operação, sob qualquer circunstância. Talvez a notícia disso os ajude a perceber que nem todos somos iguais ao falecido Lorde Pirata. Isso vai funcionar? Muitas vozes perguntaram. Quanto tempo mais? Essa era a pergunta que todos faziam. América do Norte, América do Sul, Europa Oriental, Ásia, o subcontinente indiano. Em todo lugar havia uma história. Uma das bandas piratas que atacaram a humanidade executando o filhote de alguém por estar fazendo barulho. Então a pergunta continuava surgindo. Quanto tempo mais? As naves da Confederação Killing estavam sendo rastreadas na rede global. Suas primeiras transmissões de dados tecnológicos para viagens interestelares já haviam sido entregues a todos os governos da Terra. Toda a seção do governo unificado, que começou a se formar após as histórias e vídeos, começava da mesma forma. O som de uma criança chorando, um disparo de uma arma pirata e o grito de uma mãe. E só então os humanos discutiam. Aquilo era reproduzido nos novos estaleiros que já estavam sendo construídos. Era reproduzido nos campos de treinamento da infantaria unificada que brotavam ao redor do mundo. Era reproduzido nas fábricas de mechs e centros de treinamento. E todos os dias, novos relatórios sobre os preparativos deles eram enviados ao governo da Confederação Killing. E aquela mesma pergunta: quanto tempo mais? Começou a assombrar a própria Confederação, pois junto com isso, o monitoramento das comunicações terranas, vieram mais informações do intercâmbio cultural deles. Histórias, músicas, poesias, filmes, histórias. E ainda faltavam dias para que os primeiros transportes chegassem à Terra. Os filmes de terror deles são preocupantes, comentou o antropólogo-chefe. Ele coçou as escamas num gesto nervoso, soltando algumas placas mortas no chão. Não os filmes de invasão alienígena? Perguntou um político com um ruído bufante que servia de risada. Esses também, mas não pelo motivo que você pensa. O problema é que todo filme de invasão alienígena e todo monstro de terror é tão exagerado que se torna absolutamente ridículo. Monstros que são imortais, ou fantasmas que não podem morrer, coisas assim. Ou alienígenas com tecnologia tão impossível que desafia as leis da física. O antropólogo-chefe respondeu. Sua cauda reptiliana chicoteou atrás dele à medida que sua ansiedade aumentava. E por que isso é tão preocupante? O político perguntou. Porque essa é a única coisa no universo que eles consideram uma ameaça. Tem que ser deuses, ou anjos, ou demônios, ou monstros impossíveis, ou alienígenas impossíveis. Qualquer coisa menos do que isso, eles não consideram motivo razoável para ter medo. Se não pode destruir um planeta, não é um problema para eles. Você ouviu o que eles fizeram com o almirante da frota pirata, não ouviu? Ele era praticamente um lorde. Eles arrancaram os membros dele. O antropólogo-chefe estremeceu. Digo-lhe, senhor, nunca vi uma espécie tão insana na proteção de seus filhotes. O pai de um dos meninos arrastou um dos piratas até a morte, amarrado atrás de um aparato motorizado de 2 rodas, e entregou apenas tiras de carne ao nosso embaixador quando perguntamos o que havia acontecido. Eles são insanos, e agora estão convencidos de que nossos inimigos querem matar os filhos deles. O antropólogo-chefe ergueu as mãos com as garras voltadas para cima. Podemos estar convidando o desastre, a menos que andemos com muito cuidado. Eu entendo que precisamos 2 reforços.
Mas essa espécie é a mais homicida, suicida e sanguinária que já encontrei. Uma das histórias deles tem o próprio Deus vindo à Terra, irritando alguns deles, e sendo pregado vivo numa madeira para morrer. Meu assistente esteve lá em visita. Ele mordeu a própria língua por um momento. E? Perguntou o político. Ele foi designado para estudar a cultura militar deles, para ver como ela se distingue dos outros castas, só para descobrir que eles não têm castas. Qualquer um pode exercer qualquer função que quiser. Ele perguntou a um dos pilotos deles como eles derrubariam uma nave de interferência que impedia IA de pilotar as coisas. E o piloto respondeu: é só explodir a nave de interferência. Meu assistente apontou que não dava para fazer isso, porque o sinal estaria bloqueado. E o piloto disse que não importava, desde que você usasse um piloto vivo no lugar. O antropólogo-chefe estremeceu. O político deu de ombros. Grosseiramente exagerado, tenho certeza. Sei que alguns dos meus colegas estão incomodados com isso, mas contanto que eles nos ajudem a vencer, não vejo problema algum. O antropólogo-chefe apenas se afastou derrotado, deixando atrás de si um rastro nervoso de pele descamada. 3 meses depois, deixe que os humanos sofram as baixas, disse o almirante Keeling. Eles estão pedindo para ir primeiro. Foi um pedido prontamente aceito. As naves fornecidas pelos Keeling eram pilotadas por humanos, mas não eram pilotadas da forma como os pilotos Keeling pretendiam. O almirante observava com desânimo os caças deslizando como pedras lisas sobre a atmosfera do planeta, enquanto enviavam uma transmissão audível para ambos os lados, sem criptografia. Alguém aí tem uma tradução para Yippee-ki-yay? Perguntou o almirante. Cabeças se mexeram em negação. Contrariando toda a doutrina, as naves longas quicavam na atmosfera, confundindo as defesas planetárias e disparando fogo cerrado contra elas. Mais uma violação doutrinária. A doutrina dizia que tropas terrestres só deveriam descer depois que a área estivesse segura. As naves pilotadas por humanos vinham rápido e desciam em velocidades perigosas assim que conseguiam romper a atmosfera do planeta. Algum senso de pressentimento, ou esperança, ou incerteza, ou algo que ele não sabia nomear, o impulsionou à próxima ordem. Coloque a superfície na tela, latiu o almirante, e transmita isso para casa. A tela surgiu e mostrou os transportes se abrindo, e os jumpers, humanos, surgindo por baixo deles. Eles são máquinas? Ele perguntou. Sua tripulação deu de ombros. Foi quando a segunda transmissão chegou. O som de um lamento, o som familiar de uma arma disparando, e o grito de uma mulher humana. Essa transmissão era tão sem criptografia quanto as outras, e claramente destinada a ser ouvida por todos, e pareceu enlouquecer os humanos. Então ele viu os pilotos de carne, e o amor humano pelo exagero letal. As máquinas que os humanos pilotavam eram pesadas, lentas, com braços maciços equipados com armas de projéteis do tamanho de um corpo. A estratégia contemporânea envolvia capturar posições. Mas a infantaria pesada humana não tinha interesse nisso. Cada um dos seus mechs tinha foguetes montados nos ombros. Dezenas de pequenos foguetes disparados contra qualquer edifício em seu caminho. A Aliança Pankin tinha soldados de sobra, mas lutavam como quem queria sobreviver. Os humanos lutavam como se estivessem lá para matar, e não se importassem se morressem no processo. Os primeiros transportes trazendo infantaria leve secundária começaram a pousar momentos depois dos andadores mecanizados. Esses usavam trenós a jato leves que voavam pelo campo de batalha, soldados levemente blindados que espalhavam chaff, fragmentos metálicos, por toda parte, bagunçando os sensores das armas a laser dos defensores sobreviventes. A névoa branca causava caos total na capacidade deles de resistir. Isso não é guerra. Isso é vingança. Eles estão loucos? Eles estão loucos? O almirante perguntou, repetindo a frase. E ainda assim, ninguém respondeu. Quem quer que estivesse controlando o monitor começou a dar zoom no combate corpo a corpo, e viram a máscara contorcida de ódio no rosto de um infantaria leve terrano. Sua arma de projéteis, com uma lâmina brilhando na ponta,
de repente fazia todo o sentido. Eles colocam facas nas armas, o almirante balbuciou, enquanto o soldado terrano abriu o ventre de um soldado da Aliança Panquim, gritando de raiva, como se tivesse sido seu próprio filhote a ser morto pelos piratas. O almirante tentou imaginar. De que profundezas torcidas do abismo pode vir um ódio desses? O que ele está pensando? Será que ele sabe o que está fazendo? Ele é uma máquina? Sussurrou chocado. Senhor, temos uma transmissão entrando do almirante terrano, disse o oficial, sem tirar os olhos da tela. Enquanto isso, a imagem mostrava um tanqueto enlouquecido de batalha, levantando um braço decepado e espancando um infeliz até a morte com ele. O que ele está dizendo? Perguntou o almirante. Ele está dizendo que nós somos desnecessários, que os Panquim não eram tão ferozes quanto ele havia sido levado a acreditar. O oficial de comunicações e traduções esperou a resposta do almirante, mas, ao verem a bandeira terrana hasteada sobre o último prédio de pé, e a infantaria humana e as forças mecanizadas incendiando o último bastião Panquim na região, e abatendo aqueles que tentavam fugir, o almirante não teve argumento. Diga a ele que tudo bem. Nós pegamos o próximo mundo quando partirmos no mês que vem. O almirante respondeu. O oficial retransmitiu a mensagem. Mas então as escamas do almirante começaram a cair horrivelmente. Eles não estão esperando, senhor. Ele diz, sigam com os suprimentos, mas o próximo mundo está a apenas um salto de distância. E não está pronto. Ele mal usou suprimentos. Então podemos segui-los quando estivermos prontos. Semanas depois, na Assembleia da Confederação Killing, 14 mundos em 14 meses. O progresso da guerra foi completamente revertido. Os Panquim estão oferecendo termos de rendição. Alguns termos são estranhos, outros compreensíveis. Mas há outra pergunta que precisamos fazer. Os humanos estarão dispostos a fazer a paz? A Assembleia ouviu a pergunta feita pelo orador reverenciado e permaneceu em silêncio. As transmissões enviadas pelas diversas frotas das operações militares humanas variavam do insano ao impressionante. Eles estavam se tornando rapidamente conhecidos por todas as civilizações galácticas como os macacos de guerra e começavam a aparecer na mídia popular e na propaganda. Sobre a mudança no rumo da guerra, a antiga derrota lenta e inevitável estava se transformando rapidamente em uma vitória total, mas a raiva terrana contra os Panquim ainda não havia diminuído, e isso estava se tornando preocupante. Eles lutarão sem aliados? Alguém perguntou. E isso gerou uma rodada geral de risadas. Missões solo ousadas de oficiais humanos já eram tão rotineiras quanto o nascer do sol. Eles não são uma espécie totalmente irracional. Se oferecermos tornar um crime de guerra galáctico qualquer dano a seus filhotes, sob qualquer circunstância, e entregar imediatamente qualquer um que o faça ao governo terrano para julgamento e eliminação. Talvez reconheçam o valor disso e aceitem fazer paz com os Panquim, junto com o resto de nós, sugeriu o orador reverenciado. Será que isso vai realmente ser o bastante para eles? Alguém perguntou. Foi uma pergunta razoável. Acreditamos que sim, disse o orador reverenciado. E então passou a votação. Ah, embaixador, a que devo o prazer? Perguntou o embaixador terrano, um homem levemente pálido, de olhos amendoados, vindo de uma região que os terranos identificavam como Japão. Ele fez uma leve reverência diante da tela de vídeo. O rosto do terrano era absurdamente expressivo, se comparado ao rosto escamoso e reptiliano de um queniano. Mas, uma vez que se acostumava com isso, havia até certa graça. Como espécie, os humanos confundiam o embaixador Calpe. Podiam ser extremamente gregários, abertos e amigáveis, a um ponto que no início era desconcertante para a raça queniana. Mas essa abertura cultural havia tornado mais fácil lidar com eles do que com a maioria dos membros da confederação, ao menos no que dizia respeito ao comércio. Então havia a questão da guerra contra a Aliança Panquim. A sede de vingança dos humanos, que avançavam como monstros libertos, havia se tornado o principal foco da propaganda
para revitalizar o esforço de guerra. Mas agora, após uma série de vitórias que levaram as diversas raças da Aliança Panquim a se renderem, apenas os próprios Panquim permaneciam e estavam acabados. "Trago notícias maravilhosas", disse Calpe. "Os Panquim ofereceram rendição. Gostaríamos de convidar vocês para as negociações sobre os termos." Ele foi diminuindo o tom, e sua cauda se contraiu ao ver a expressão do embaixador humano se apagar por completo. "Existem condições?" perguntou o embaixador Nobunaga. "Bem, não", respondeu Calpe. "Então ainda não terminamos com eles", disse Nobunaga. "Mas podemos negociar", tentou começar Calpe, até que o humano ergueu a mão, pedindo silêncio. "Sintam-se à vontade para negociar o quanto quiserem, mas nós não terminamos com eles ainda. Quando oferecerem rendição incondicional, então ditaremos os termos. Eles invadiram nossos lares, mataram nossas crianças. A política terrana é nunca negociar com agressores. Uma rendição a vocês não significa nada para nós." O sorriso do embaixador retornou. "Mas podemos negociar bons termos, e ainda não terminamos." Nobunaga cortou a transmissão. Calpe soltou um silvo irritado. "Eu avisei aos Panquim que isso não funcionaria", resmungou. "Agora só resta desaparecer, ou se render completamente." Mas então pensou melhor. Por outro lado, ter esses maníacos ao nosso lado desequilibra completamente a balança de poder na galáxia em favor da Confederação. Sim, acho que isso pode funcionar bem, desde que saibamos construir uma política racional. 2 meses depois, o Império Panquim, precursor da Aliança Panquim, que havia subjugado mais de 20 raças à força, tinha sua fundação baseada em um trio de sistemas estelares, com 9 mundos cada. Todos haviam sido habitáveis ou facilmente adaptáveis ao ambiente Panquim, muitas gerações atrás. Esses 27 planetas formavam o coração industrial, espiritual, econômico e político do Império. Conforme mundo após mundo ia caindo, e as tentativas de estabelecer termos de paz eram constantemente rejeitadas, os Panquim se tornavam cada vez mais desesperados. Eles entendiam a Confederação, mas não compreendiam o novo membro da Confederação. Eles não conheciam seu inimigo. Alguns poderiam argumentar que não poderiam tê-lo conhecido, e foi essa ignorância que os empurrou cada vez mais perto da derrota. Até que restaram apenas os 3 sistemas centrais. Os macacos da guerra não tinham interesse em preservar, ocupar ou proteger coisa alguma nesses mundos. Embora tivessem mostrado misericórdia às raças subordinadas, os Panquim estavam sendo lentamente empurrados para a extinção. "Estamos oferecendo termos de rendição", imploravam. "Digam quando for rendição incondicional." Os terranos sempre respondiam, e então cortavam a transmissão. Tentar negociar por meio de seus inimigos confederados havia sido uma aposta desesperada para evitar a rendição total. Mas agora, 2 meses após aquela debacle, os 3 mundos centrais já haviam sido vitrificados, suas principais cidades apagadas da superfície. Rotas marítimas foram minadas com minas magnéticas autorreplicantes, fontes de energia completamente destruídas. Mundo após mundo cambaleava à beira de regredir ao estado caçador-coletor para conseguir sobreviver. E mesmo assim, os Panquim continuavam lutando. Começaram a lançar naves menores, mais móveis. Proclamavam que ninguém pode lutar para sempre e que se apenas continuassem resistindo, os terranos acabariam cedendo. Mas os terranos continuavam a vitrificar os mundos Panquim. Em apenas mais 4 meses, a própria Confederação estava implorando aos aliados que parassem. Nessa altura, apenas 3 mundos restavam intactos, incluindo o mundo natal dos Panquim. O embaixador Nobunaga foi pessoalmente ao mundo central da Confederação para participar da conferência. O embaixador Panquim apareceu na tela. Suas escamas brancas estavam rachadas. Tiras de pele, mal desprendidas pelo estresse, pendiam de seu corpo. Ele ergueu suas garras com desespero. "Se nos rendermos incondicionalmente, o que vocês vão fazer conosco?" Toda a Confederação ouviu com atenção absoluta.
Direi o que não faremos, disse Nobunaga. E só digo isso para que saibam que jamais desejamos isso a ninguém. Não faremos da sua raça escravos. Não tomaremos suas religiões. Não ocuparemos nenhum mundo que ainda tenha população ativa. Não massacraremos o que restar de vocês. Podem até manter seu governo. Não eram exatamente termos, no sentido tradicional. Era uma lista de nãos, que ainda assim representava mais misericórdia do que qualquer terrano havia demonstrado até então. O Grande Conselho estava repleto de representantes de raças residentes em tempo integral. Aven, reptilianos, felinos, até mesmo uma espécie com aparência semelhante aos terranos, com corpos de carne e feições simiescas. Todos começaram a murmurar com um certo alívio. Então nós nos rendemos, incondicionalmente. Por favor, só parem. O embaixador Panquim silvou e caiu de joelhos. Não era um gesto tradicional Panquim, mas os outros embaixadores, que haviam consumido abundante mídia terrana, entenderam claramente que o gesto era direcionado a uma audiência humana. Então temos paz. Estes são os termos. Os Panquim estão proibidos de realizar viagens espaciais pelos próximos 100 anos. Seus mundos restantes serão convertidos para a economia agrária apenas. Os mundos ainda sob domínio Panquim, que possuem populações vivas, serão abertos à imigração de todos os membros da Confederação, mas com prioridade de terra e território para os terranos durante os primeiros 5 anos, onde anos são definidos pela duração do tempo nos respectivos planetas. Além disso, os mundos restantes dos Panquim ficarão obrigados a pagar uma indenização de guerra de 20 trilhões de créditos, destinada aos veteranos militares da Terra, ao governo e às famílias das crianças mortas pelos piratas Panquim. O embaixador Nobunaga apresentou os termos que o governo da Terra havia definido. A cauda do embaixador Panquim enrijeceu, como se ele tivesse morrido e entrado em rigor mortis. Não era difícil entender o motivo. Com esses termos, os terranos ficariam com a melhor parte de cada mundo, em alguns dos sistemas mais ricos, e aniquilariam por completo o futuro dos mundos natais Panquim por gerações, sem viagens espaciais, com uma economia agrária. Eles estariam, na prática, presos em seus próprios planetas. E quanto aos sobreviventes nos outros mundos, depois que a maioria morresse de fome devido ao colapso das cadeias de suprimentos, restaria apenas uma minoria minúscula. Enquanto isso, as populações humanas tomariam os melhores postos, e os membros da Confederação viriam logo atrás. Talvez os próprios Panquim acabassem implorando para serem levados de volta a seus mundos intactos. E foi assim que o Império Terrano nasceu. Nós nos submetemos, disse o Panquim de cabeça baixa, seu corpo inteiro reduzido a uma casca quebrada do que fora um dia. Ele viveu para ver a queda de seu outrora poderoso império. Eu sei, respondeu Nobunaga. Então se virou para encarar a Confederação. Agora terminamos com eles. Agora, talvez, possamos todos viver em paz e desfrutar dos frutos dessa paz. As transmissões de 2 vias vindas da Terra se fizeram ouvir, e os aplausos educados da Confederação foram abafados pelos gritos de comemoração de todo o mundo terrano. Espero que não tenhamos cometido um erro terrível, pensou o embaixador Calpe, enquanto os aplausos continuavam. Nos 5 anos seguintes, a sociedade Panquim colapsou nos mundos onde ainda havia sobreviventes. Privados de infraestrutura e sem conhecimento de como sobreviver fora de um mundo moderno, os Panquim espalhados por incontáveis planetas começaram a virar suas armas uns contra os outros, aniquilando populações inteiras de sobreviventes. Quando as armas modernas acabaram, eles retomaram o processo com qualquer coisa que encontrassem. Eles já não possuíam meios nem mesmo para sociedades de nível medieval, e foram reduzidos a meros coletadores e caçadores vivendo da escassez. Muitos nunca souberam o destino de seus mundos natais, nem que a paz havia finalmente chegado. Todos acabaram descobrindo da mesma forma. Os humanos, vitoriosos na guerra brutal, desceram e começaram a se estabelecer nas regiões mais ideais dos planetas, convertendo o clima árido dos Panquim
para ambientes favoráveis à vida humana. Os Panquim que avistaram essas novas estruturas imploraram ou fugiram, mas estavam quebrados demais para resistir de fato. E mesmo que não estivessem, sociedades caçadoras-coletoras nem sempre comem bem. As raças da Confederação Vitoriosa rapidamente levantaram a questão: o que acontecerá com os Panquim? Gostaríamos de enviar observadores e cientistas para estudar como estão se adaptando à mudança social e garantir que não sejam brutalizados no pós-guerra. O governo terrano ouviu várias versões desse pedido de forma independente. Eles dizem a vitória, não nossa vitória, e também não a sua vitória. Suponho que não posso culpá-los por isso, pensou o grão-presidente Jackson enquanto observava a tela. Um dos representantes da espécie Aven foi o primeiro a se manifestar. Claro, estão livres para fazê-lo. Mas esperamos que a maioria dos sobreviventes deseje ser realocada para seu sistema natal. Duvido que fiquem felizes vivendo sob o nosso domínio, porém fiquem à vontade para observá-los por alguns meses, enquanto nossas colônias são estabelecidas. Uma nova transmissão chegou assim que a anterior foi encerrada. Desta vez, vinda diretamente do representante oficial dos Killing, o primeiro aliado dos humanos e talvez o mais próximo e querido por eles, já que essa raça havia fornecido à humanidade a tecnologia de viagem interestelar após o ataque Panquim à Terra. O grão-presidente Jackson acariciou sua barba escura. A transmissão ainda não havia sido aceita, porque ele já sabia o que o Killing provavelmente perguntaria. Respirou fundo. Não conseguiremos manter isso em segredo por tempo suficiente para fazer diferença. Melhor sermos honestos agora. Ele engoliu em seco. A questão de como os humanos estavam colonizando mundos tão rapidamente já era inevitável. Apertou o botão verde de aceitar. O rosto naturalmente severo do lagarto pálido apareceu na tela. Grão-presidente da Terra Ascendente, espero que esteja bem. Grande orador do Império Killing, também espero que esteja bem. Os dois líderes inclinaram levemente a cabeça em seus assentos. Apesar das diferenças entre suas espécies, havia uma base de entendimento comum que tornava a relação fácil. E não ajudava pouco o fato de que os Killing não tinham nenhum dos preconceitos, que ainda persistiam, embora lentamente morressem, na juventude de Jackson, relacionados à cor de sua pele. A existência de alienígenas mais avançados que os humanos tornara tal visão de mundo absurda. E os assassinatos Panquim de crianças, independentemente de qualquer outro fator, haviam enterrado o que restava dela. Se ainda existia alguém que pensava daquela forma, estavam quietos o suficiente para que o grão-presidente James Stoneworth Jackson acreditasse que esse pensamento morreria com o tempo. Também sou o grande orador, respondeu o Killing. Perdoe-me se eu pular as formalidades de sempre. Receio que tenho uma pergunta importante a lhe fazer. Você quer perguntar sobre a nossa taxa de colonização, não é? Antecipou o grão-presidente. Sim. Vocês estabeleceram 20 postos avançados em mais de 20 mundos diferentes nos últimos meses. Há certa preocupação quanto à capacidade do seu planeta de sustentar o tipo de migração em massa necessária para manter isso. A pergunta do Killing havia sido cuidadosamente formulada para soar inofensiva, mesmo com bons motivos para se preocupar. Não se preocupe, grande orador, disse Jackson com um leve sorriso. Nosso mundo já passou por muitas migrações em massa no passado. Aprendemos bastante sobre como lidar com isso, e nossas soluções atuais são bastante eficazes. Nosso estudo da sua espécie revelou algo curioso, respondeu o Killing. Vocês investem muitos recursos em poucos filhotes, por um longo período de tempo. Isso é estranho para nós, que não nos importamos em perder alguns pelo caminho. Parece que isso deveria tornar tudo mais difícil, não mais fácil. Jackson assentiu respeitosamente. Sim, mas nossas crianças são capazes de muito, desde cedo. Então adotamos duas estratégias. Nossas instalações nesses mundos estão clonando, a partir dos nossos vastos bancos de DNA armazenados na Terra. Nossas colônias terão trabalhadores para manter a infraestrutura básica, enquanto outros criarão e educarão a população clonada.
Se repetirmos esse processo a cada 10 anos e cada conjunto parental criar 5 filhos, e então, já adultos, eles e seus pais criarem mais 5. O grão-presidente deixou a frase no ar. O grande orador não era matemático, mas não precisava ser. Crescimento populacional exponencial, disse ele, seus olhos piscando com inquietação. Exato. E continuaremos a enviar suprimentos. Os bilhões em créditos pagos pelos Pankin ajudarão a sustentar a compra do que precisamos com nossos aliados mais próximos. Jackson deixou a frase pairar no ar, como havia feito antes. O silêncio se alongou entre os dois líderes. A pergunta seguinte parecia totalmente inofensiva. Você não está preocupado com possíveis problemas que isso possa gerar? E quando pessoas de diferentes mundos se encontrarem? E a possibilidade de incesto, por exemplo? As membranas nictitantes nos olhos do líder da Confederação Killing aceleraram o piscar. O grão-presidente Jackson manteve o sorriso calmo. Estamos cientes dessa possibilidade, mas o risco é muito pequeno em comparação com a recompensa de termos cerca de 100 de colônias viáveis em poucos anos. E não é nada que não possa ser resolvido com testes de DNA obrigatórios para garantir a ausência de parentesco. Dentro de algumas gerações, a diversidade genética entre as populações será grande o suficiente, graças ao nosso ritmo relativamente rápido de mutação, para que isso se torne apenas uma curiosidade. O grande orador Kalin não permaneceu muito tempo na linha com o líder terrano, mas também não compartilhou suas descobertas com os outros líderes. Em 20 anos, eles terão colônias totalmente funcionais. Em 40, elas serão autossuficientes e começarão a exportar bens acabados. Em 100, terão um império maior que toda a Confederação somada. O pensamento era, no mínimo, perturbador. Os mundos do antigo domínio Pankin eram bons, mas estavam longe de ser os únicos. Contudo, a maioria das colônias das outras raças era planejada por gerações antes de ser estabelecida. A imigração era lenta para quase todas as espécies, mas os terranos pareciam ter enlouquecido por exploração. Frases como "First" e "Kilroy was here" foram encontradas queimadas em luas de sistemas inabitados. Colonizadores rebeldes já estavam se estabelecendo em locais periféricos ou se lançando ao desconhecido, onde provavelmente morreriam. Mas quem sabe o que encontraremos lá fora um dia? Perguntou-se ele. Adaptáveis e engenhosos, os terranos que iam para o desconhecido podiam morrer ou prosperar. Ele se afastou do terminal de comunicação por rotação de elétrons e viu o livro sobre sua mesa. Livros terranos estavam se tornando itens populares, mas, por serem pesados e volumosos, a maioria optava pelas versões digitais. Aquele, no entanto, era um presente. O título vinha de um dos autores mais populares da Terra no século XXI, parte de uma longa série. Ela suportou tudo para construir um império por quem amava, e queimou um império para vingar os que perdeu. Ele está me alertando, me educando? Não, não pode ser. É só um presente. Chega de esperar. Preciso explicar isso aos outros. Disse para si mesmo enquanto saía, tentando não imaginar que tipo de frotas 100 mundos humanos poderiam reunir, em mais 100 anos. O grande presider James Stoneworth Jackson apertou a mão de seu substituto. Após 3 mandatos de 4 anos e 2 tentativas de revogação amplamente rejeitadas, seu período de serviço chegara ao fim. Diante dele, a mão pálida de Madison Maxwell se fechou em um aperto firme. O antigo herói de guerra tinha um olho artificial prateado que brilhava à luz da manhã, enquanto aplausos ecoavam não apenas por um único mundo, mas por 40 mundos da ascendência terrana. Os 2 homens posaram lado a lado e acenaram para os relés de vídeo por vários minutos, antes que o presider Jackson tomasse o púlpito pela última vez. Quando comecei meu mandato, a humanidade enfrentava uma ameaça como nenhuma outra, disse ele. E não é minha conquista, mas a conquista da humanidade que nos levou à vitória no fim. Aqueles que tentaram matar nossos filhos nos braços de suas mães agora estão reduzidos a trocar colheitas por produtos de seus mundos natais. O império deles é cinzas e memória, e o nosso está no lugar dele.
Tomamos nosso lugar entre as estrelas, tocamos o rosto de Deus e enfiamos os polegares nos olhos dos demônios do abismo. Agora meu tempo terminou, e vocês escolheram um sucessor digno. Desejo a ele todo o sucesso em todos os mundos. Grande Presider Madison Maxwell, o púlpito é seu. O corpulento ex-comandante inclinou a cabeça e assim que Jackson se afastou, suas mãos curtidas agarraram o púlpito. Em contraste com o acadêmico e estudioso Jackson, de pele ébano e cabelos precocemente embranquecidos pelo estresse do cargo, Maxwell parecia mais robusto e endurecido. Jackson estava magro, um reflexo distante de sua juventude mais forte. Preparei-me para lutar contra os Punkin antes da guerra. Lutei contra eles durante a guerra. E supervisionei o reassentamento dos últimos deles após a guerra. Agora, com toda a fé e confiança de vocês, farei o meu melhor para nos guiar por uma nova luta. Não somos mais um só mundo. Somos muitos, mas continuamos um só povo. Estamos espalhados por muitos mundos, e nos espalharemos para muitos mais. Grandes desafios e perguntas difíceis nos aguardam. Mostramos nossa bravura na guerra. Agora devemos mostrar nossa honra na paz. A anos-luz de distância. Parece bizarro substituir um líder competente por outro novo, comentou o Alto Lorde Aan, com suas penas ligeiramente eriçadas. Os outros líderes ginianos inclinaram a cabeça para frente, com as próprias penas igualmente eriçadas. Sim, mas Galen insiste que isso é rotineiro para eles, e seus meios de comunicação populares parecem confirmar isso, observou o secretário do Interior. Entender a prática não fazia suas penas eriçarem menos. Parece funcionar, disse ele. Eles testam tantas ideias novas, chegam a soluções muito mais rápido do que qualquer espécie que já encontramos. Descartam o que não funciona e abraçam o que funciona. Parecem selvagens, imprevisíveis. O almirante da frota não apenas eriçou suas penas, várias delas caíram e flutuaram até o chão, tornando-se manchas escuras no piso de pedra branca. E poderosos, completou o Alto Lorde Avan, finalizando a fala de seu grão-marechal dos 40 mundos. Já colonizaram 10, e são autossustentáveis. O método rotineiro de clonagem, onde um pequeno número educa muitos, foi repetido várias vezes nesses mundos, e sua população cresceu exponencialmente. 2.000 criam 5 cada, depois mais uma rodada de clones, e dentro de poucos anos tem uma população sustentável para se espalhar pelo mundo. Os 30 mundos restantes receberão o mesmo tratamento. Em 50 anos, todos os 117 mundos Punkin estarão ocupados. O espaço Punkin que restar estará cercado. Quando puderem aventurar-se novamente pelo espaço, se é que conseguirão, farão isso como suplicantes dos humanos. Ele entrelaçou seus dedos com garras e olhou ao redor para os membros de seu gabinete interno. Cada pena, eriçada. O que isso significa para o resto de nós? Perguntou ele. Seu bico abriu e fechou sem emitir som algum. O ministro do Comércio tomou a palavra. Significa que temos um vasto novo mercado à nossa disposição. 20 dos mundos deles estão a apenas 2 saltos de dobra. São mercados ideais para nossos comerciantes, e temos precedência por proximidade nas negociações. A pirataria também está praticamente inexistente, por enquanto, o que indica que nossas suspeitas antigas sobre o patrocínio Punkin aos piratas eram verdadeiras, afinal. Gritos indignados encheram a sala. A simpatia pela situação dos Punkin despencou consideravelmente. Proponho mover nossa frota para longe dos mundos humanos. Levá-la para o leste galáctico, onde as tensões são maiores, sugeriu o grão-marechal. Os massivos têm sido mais exigentes. Uma demonstração de força pode ser apropriada. Além disso, pode mostrar ao novo império que temos fé neles como aliados e ajudar nossas negociações o suficiente para permitir que alguns dos nossos jovens migrem para seus mundos. O que eles fizeram com as raças derrotadas da Aliança Punkin? Foram exterminadas? Foi uma pergunta pesada, feita pelo Alto Lorde. O ministro das Relações Exteriores respondeu. Tendo visto os humanos exterminarem os Punkin em massa antes, muitos se perguntaram como eles tratariam as raças mais fracas da Aliança após a derrota.
Nenhuma delas tinha mais do que um punhado de mundos. Então, a propensão humana à destruição teria colocado em risco sua extinção. Foram autorizadas a se render e deixadas em paz, mas estão proibidas de se expandir. No entanto, têm permissão para viajar dentro do espaço terrano, contanto que suas naves não estejam armadas. Isso é mais generoso do que eu esperava, comentou Avan. Você tem certeza dessa informação? O pescoço flexível do ministro das Relações Exteriores balançou para cima e para baixo imediatamente. Vem diretamente dos observadores Galen, e eu mesmo vi as cópias do tratado. O agora ex-líder deles foi bastante astuto. Misericórdia para os arrastados para a luta, brutalidade para os que a iniciaram, uma boa maneira de esvaziar o inimigo de aliados. Não acho que alguém vá desafiá-los, disse ele. Não por um bom tempo. Foi um alívio quando os demais membros de seu gabinete assentiram em acordo. Ninguém fará nada estúpido. Então tudo ficará bem, suspirou o Alto Lorde, aliviado, e convocou o próximo assunto. É um universo perigoso lá fora, disse o Alto Lorde Avan, através de seu tradutor, ao novo grande presider humano. Vocês derrotaram a Aliança Punkin, mas não se esqueça de que lutamos com vocês para alcançar isso. Sua raça cresce, se expande, fiquem orgulhosos. Mas o universo devora galáxias. Toda a paz que temos agora depende de equilíbrio. Existem outros impérios, alguns muito antigos. Por favor, tomem cuidado para não provocá-los. Você está dizendo isso porque eu fui um dos soldados da última guerra, presumo, respondeu o grande presider Maxwell. Ele abriu as mãos ao lado do corpo, em um gesto que os informes indicavam ao líder Golian como sinal de transparência e disposição. Um guerreiro é um guerreiro, não importa onde tenha nascido. Mas nunca colocamos guerreiros no comando em tempos de paz. O fato de sua espécie fazer isso, não vou mentir, é algo que preocupa. Sugere à Confederação Killan que sua raça valoriza mais a guerra do que a paz, disse o Alto Lorde Avan. Suas penas continuavam sem se eriçar. Até então, o humano de aparência morena com o olho falso não havia dito nada que indicasse intenções além da paz. Alto Lorde Avan, quanto você estudou nossa raça e sua história? Perguntou o grande presider Maxwell, em voz baixa, quase gentil. Não tanto quanto gostaria. O trabalho me mantém ocupado. Mas li alguns de seus livros populares, como aquele de um autor do século XXI, a história sobre o escravo e o príncipe que moldaram o destino de impérios por meio da paixão e da brutalidade. Ao mais forte do mundo, acredito que se chamava. Uma história cativante. Por que pergunta? Porque a história da humanidade é uma de guerras, com a paz sendo apenas o intervalo entre dois grandes conflitos. Os Punkin nos forçaram a deixar nosso mundo, e já tivemos nossa primeira guerra. É inevitável que, em algum momento, venha uma segunda. Mas não fui escolhido para lutar essa guerra. Fui escolhido para tornar meu povo forte o suficiente para vencê-la. A humanidade sempre deseja a paz. Na paz, nossos filhos estão seguros. Na paz, podemos comercializar, estudar, explorar e prosperar. Mas os Punkin nos ensinaram que o universo é apenas uma versão ampliada de nosso próprio mundo. Se não fosse assim, vocês não teriam almirantes nem frotas. O grande presider falou com a maior razoabilidade possível. Chegou até a sorrir, o que horrorizou ainda mais o Alto Lorde Avan. Preparar-se para a guerra é tão natural quanto respirar. O Alto Lorde percebeu. Espécies predatórias entre a Confederação e entre os demais mundos independentes e alianças espalhadas pela galáxia como ele a conhecia, não eram raras. Mas as mais comuns eram predadores sociais, sedentários, de emboscada. Sua inteligência evoluíra para tornar a caça mais eficiente com menos esforço. Predadores ativos raramente evoluíam para alta inteligência. Favoreciam força ou velocidade, ou algumas armas embutidas em seus corpos. Os humanos evoluíram de predadores ativos. Não havia outra explicação. Que desastre no universo selecionou inteligência para comportamento social inteligente? Como não se destruíram antes mesmo de encontrarmos eles?
A pergunta em aberto merecia ser direcionada aos especialistas em antropologia, campo que surgiu recentemente entre os xenobiólogos, impulsionado pela disseminação da mídia da Terra. As divisões científicas ficaram em polvorosa com a chance de estudar a nova espécie membro que quebrava todas as regras conhecidas. A teoria amplamente aceita da seleção da inteligência na evolução, pela primeira vez em gerações, não apenas havia sido desafiada, mas estava em processo de ser derrubada à medida que mais informações sobre a espécie Homo sapiens sapiens vinham à tona. A teoria sustentava que a seleção para a inteligência criativa e capacidade de resolver problemas, que resultaria no surgimento de seres sencientes e sapientes, exigia 3 elementos: uma natureza predatória, uma natureza social e um estilo de vida sedentário ou baseado em emboscadas. Isso permitia assentamentos mais longos, predação mais segura e uma expansão mais lenta, que mantinha as mutações genéticas, favorecendo uma população cada vez mais inteligente de predadores. Agora, os humanos mostravam o contrário. Quando a chamada terminou num tom amigável, o Alto Lorde convocou seu conselheiro estrangeiro, juntamente com o maior especialista em xenobiologia e também na mais nova área da ciência, antropologia. Apresentações educadas à parte, as penas do velho Golean haviam caído em diversos pontos, revelando a carne rosada por baixo, de tom semelhante ao do grande presíder moreno. Era no mínimo desconcertante ver o bico rachado de um Golean que não duraria muito mais tempo. Ainda assim, apesar de seu caminhar lento e oscilante, ele parecia cheio de vida ao falar. Alto Lorde, deseja que eu o informe sobre os humanos, presumo? Perguntou o velho Golean. O Alto Lorde assentiu e sentou-se. Sim, o líder atual deles não é o que eu esperava, mas é um pouco defensivo, só um pouco. Contudo, como continuam se expandindo pelo antigo espaço Panquim e serão nosso segundo maior vizinho de fronteira, preciso do melhor conselho possível. E isso só pode vir de você. Eu sei que não faz tanto tempo, mas por favor, faça o melhor que puder. O Alto Lorde falou com deferência ao professor idoso, que se sentou assim que uma cadeira foi posicionada diante da mesa. Para começar, quero explicar minha teoria sobre por que eles evoluíram inteligência. Procurei informações junto aos próprios cientistas deles sobre suas teorias de evolução e encontrei algo notável. Aproximadamente 200 mil anos atrás, uma mudança ambiental quase exterminou seus ancestrais. O gargalo genético mostra que essa espécie descende de uma população absurdamente pequena, cerca de 5.000 indivíduos, espalhados por um continente inteiro, cercado por um deserto. Eram onívoros, mas predadores caminhantes. Simplificando, um humano treinado pode correr o dia inteiro, além de comer e beber enquanto corre. A espécie deles matava a presa de exaustão, caminhando atrás dela até que caísse. O velho parou por um momento, enquanto as penas do Alto Lorde se eriçavam de forma visível. Então, as batalhas prolongadas deles desgastaram até as melhores defesas dos Panquim? O fruto de uma quase extinção, respondeu o professor. Simplificando, quando uma espécie está à beira da extinção, o ritmo lento da evolução acelera, porque há menos membros reproduzindo-se com sucesso. E nesse caso, a quase extinção durante a mudança climática resultou em seleção por inteligência e criatividade. Eles já eram sociais e predadores, mas, sob a pressão seletiva mais intensa possível que ainda não os extinguiu, seus mais inteligentes espalharam suas melhores características por toda a pequena população restante. E assim, o velho professor estremeceu, animado como estava, mas as implicações não lhe escaparam. O Alto Lorde completou a frase. Acabamos com macacos de guerra que conseguem continuar o dia inteiro, enquanto outras raças simplesmente desabam de exaustão. É realmente empolgante, disse o professor, se remexendo de empolgação na cadeira e batendo seu dedo afiado sobre a mesa. Nunca pensei que viveria para ver uma revolução na teoria da inteligência evolutiva. Professor, concentre-se, disse o Alto Lorde. O professor piscou algumas vezes, recompôs-se. Sim, sim, claro. Enquanto predadores sedentários tinham ninhadas numerosas para espalhar,
os humanos focavam intensamente em suas comunidades, e ainda mais em seus filhotes. Não é incomum haver alto investimento nos filhotes, mas isso nunca havia sido observado antes em uma espécie predadora inteligente. Em vez dos jovens matarem uns aos outros para eliminar a competição, ou dos pais usarem-nos como fonte de alimento em tempos difíceis, os humanos investem pesadamente na cooperação tribal. E isso nos diz como lidar com eles. O que os torna tão perigosos é que, por onde quer que vão, formam comunidades cooperativas que investem em seus jovens. Isso significa que, se os tratarmos como parte do nosso bando, se tratarmos eles e suas crianças como se fossem membros adultos do nosso bando, eles nos verão com bons olhos. Você está falando de guerra, não está? Perguntou o Alto Lorde. O professor balançou a cabeça de forma pesarosa. Alguns deles já deixaram seus mundos em busca de aventura, como mercenários privados, garimpeiros e exploradores. Isso alimenta o impulso natural deles de formar comunidades em torno de seus interesses. Contratem seus mercenários. Enviem-nos para o leste galáctico, para a fronteira com os massivos. Criem uma política de ajuda ao bando que ofereça socorro a qualquer nave terrana em perigo. Chamem-nos de aliados preciosos. Se os tratarmos como parte do bando, a comunidade deles será a nossa comunidade e a nossa será a deles. E se seus mercenários voltarem para casa com histórias sobre o perigo representado pelos massivos e sobre a utilidade dos goleanos, teremos um aliado valioso, se a tensão com os massivos aumentar. Essa é uma sugestão ousada, muito ousada. Nós nem sequer tratamos os Galen como membros do bando, apontou o Alto Lorde. Os Galen também não formam comunidades por onde vão, Alto Lorde. Para nós, e para eles, isso é um processo longo. Mas você mesmo está vendo, os humanos estão indo para todo lugar. E como queremos ser vistos? Como membros do bando? Ou como Panquim? Perguntou o professor, imitando então o gesto de braços abertos do grande Presider. As penas do Alto Lorde Avan eriçaram-se com a menção dos Panquim. Com os Panquim fora do jogo, há alguma espécie agressiva fazendo fronteira com a ascendência terrana? Os aliens, respondeu o professor. Uma raça insetoide. Estão a 6 saltos de dobra e estão sempre procurando expandir-se. Você acha que eles começariam uma guerra com os recém-chegados? Não sou especialista em políticas alien, mas, a menos que haja algo que eles precisem muito, não creio, respondeu o professor de maneira passiva. Obrigado. Isso é tudo por agora. Acredito que seria sensato oferecer ao grande Presider parte da nossa frota para ajudar a proteger suas colônias mais afastadas, como um gesto de boa vontade, e também como um aviso aos aliens para não brincarem com a Confederação. E já que estamos nisso, talvez devêssemos sugerir o mesmo a alguns dos outros mundos membros. Isso deve dissuadir os aliens. Não acho que eles queiram começar uma briga nessas circunstâncias. As penas do Alto Lorde suavizaram-se e se acomodaram. Com o novo conhecimento, ele sentiu uma tranquila sensação de confiança. Estava tudo certo. Tudo ficaria bem. A rainha Zalien repousava sobre seu leito biológico, envolta pela secreção pulsante de sua câmara de comando. Ela não possuía olhos, pois seus olhos eram a própria ninhada. Não tinha pernas, pois não precisava se mover. Sentia o universo por meio das terminações sensoriais de bilhões de integrantes do enxame. A maior parte do que sentia era apenas ruído branco. Mas eventos importantes, um novo recurso, um fenômeno inesperado ou a percepção coletiva de perigo subiam rapidamente na hierarquia de prioridades, chamando sua atenção. E quando a Aliança Panquim começou a ser aniquilada, a sensação de urgência e pavor vinda dos observadores de seu enxame atingiu seu núcleo. As naves de reconhecimentos alienas circulavam os limites da guerra, como urubus em volta de um campo de batalha. Observavam os macacos de guerra, os humanos, destruindo o que restava do outrora poderoso Império Panquim. Curiosidade. Esse era o impulso dominante. Quando o perigo imediato passou, seus observadores continuaram rondando os mundos conquistados. Os humanos os ignoravam, ao menos até que ocupassem o planeta de fato.
Depois disso, as naves alienas recebiam avisos firmes e educados. Esse território agora pertence à ascendência terrana. Retirem-se. Ela obedecia, mas nunca deixava de observar. E enquanto isso, fazia perguntas. A rainha Zalien não confiava nos meios de comunicação dos humanos. A noção de entretenimento era irrelevante para sua espécie, mas os relatos dos vizinhos, os goleanos, os quenianos, os Galen, esses sim tinham valor. E foi por isso que ela levou muito a sério quando percebeu que patrulhas mistas de naves goleanas e quenianas passaram a circular dentro do espaço terrano. Era uma coalizão crescente, uma aproximação estratégica. Mais perturbador ainda, essas patrulhas estavam agora a apenas 3 saltos de dobra do espaço Zalien. Parte disso era culpa dela mesma. Seu povo havia tomado mais um sistema. Mas os humanos haviam ocupado 2 outros mundos na mesma região, e isso era inaceitável. Ela ativou sua estação de comunicação e contatou o governador colonial terrano responsável pelo setor na fronteira. O humano apareceu em sua tela, como de costume, trajando um uniforme azul. Era comum entre os humanos o uso de roupas, embora isso continuasse sendo estranho aos olhos da rainha. Através dos olhos de seu drone auxiliar, ela observou o humano inclinar a cabeça em um gesto cerimonial. Majestade, cumprimentou ele. A que devo a honra? Percebi que tomaram mais um sistema. Havia 4 mundos nele. Estávamos de olho nesse conjunto, disse a rainha, com um clique irritado de suas mandíbulas. Talvez estivessem. Mas nossas naves chegaram primeiro, respondeu ele, sem alterar o tom. Não tomarão mais sistemas que os aproximem de nosso território. Foi uma ordem. Rápida. Direta. O humano permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então respondeu com respeito contido. Todos os mundos que pertenciam ao antigo domínio Pankin estão abertos à colonização por direito, mesmo aqueles onde ainda haja sobreviventes. Ele sustentou o olhar da câmera. Vocês não têm qualquer reivindicação legítima sobre esses sistemas. Nós temos. A rainha repetiu seu comando com ainda mais firmeza. Vocês não tomarão mais nenhum sistema que os aproxime de Zalien. O humano cerrou os olhos. Sua voz ficou fria. Eu não recebo ordens de ninguém, exceto do nosso grão-presíder. Mas então, suavizou o tom. Se quiser, podemos estabelecer uma zona neutra temporária. Nenhum dos dois pousa nesses mundos até que um tratado oficial seja negociado entre nossos governos. Tenho autoridade para impor uma moratória de 6 meses sobre a colonização. A rainha Zalien refletiu. Aceitável, disse por fim. Vocês não pousam naves nos sistemas da fronteira, e nem nós, confirmou o governador. Exato, respondeu ela. Avise seu presider. Quero uma reunião em local neutro para discutirmos fronteiras seguras. Eu avisarei, disse o governador, encerrando a chamada. E enviou a gravação diretamente ao governo da Terra. O grão-presider Maxwell, por sua vez, solicitou aos aliados da Confederação que intermediassem o encontro. 4 meses depois, as naves de colonização Zalien tocaram solo nos últimos sistemas da fronteira. E o que restava dos Pankin nesses mundos? Foram caçados até a extinção, convertidos em biomatéria. Essa transmissão foi enviada diretamente ao salão da Confederação Killing. Um comunicado frio, impessoal, vindo do governo Zalien. Não há mais necessidade de conferência. A questão foi resolvida satisfatoriamente. O salão entrou em colapso. Ruídos, protestos, vozes exaltadas preencheram a câmara como um maremoto. Um ato de agressão bárbaro, vociferou o embaixador Killing. Uma traição, repetiam os representantes de outras espécies. O grão-presíder da Terra, no entanto, permaneceu imóvel, silencioso. Todos os olhares se voltaram para ele. Esperavam que reagisse com fúria, com indignação, ou ao menos com palavras duras. Mas ele apenas cruzou os braços sobre o peito largo e falou com voz de pedra. Temos um ditado na Terra. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite. Olhares se cruzaram, murmúrios cessaram. Os aliens nos mostraram quem são. Matar os Pankin não era necessário.
Eles já haviam regredido tecnologicamente ao ponto de mal manterem níveis industriais. Em alguns casos, estavam abaixo disso. Poderíamos tê-los transferido de volta para seus mundos natais. Teria sido fácil. Ele fez uma pausa. Sua expressão não mudou. Mas os aliens os exterminaram, simplesmente por estarem ali. Não sinto compaixão pelos Punkin, prosseguiu. Mas esse ato foi gratuito, sem propósito, sem guerra. Ele balançou a cabeça lentamente. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre a rainha Zalien e o respeito que ela tem pela vida que não seja da própria espécie. E mais, ela mentiu. Fez-se passar por amante da paz, para logo em seguida ocupar o que poderíamos ter dividido. Foi uma provocação, um desafio, um gesto de desrespeito mascarado de diplomacia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles mostraram sua verdadeira face, e nós não esqueceremos. Foi uma resposta fria, contida. Até suave demais, segundo alguns observadores da Confederação. Mas no ano seguinte, o significado real daquela resposta começou a se revelar. Os humanos iniciaram o que seria chamado depois de o reforço silencioso. Clones recombinados foram produzidos em escala, aumentando a diversidade genética. Centenas de milhares de casais, humanos e de outras espécies aliadas, foram realocados para os mundos de fronteira. Starbases foram ampliadas. Bases de reparo e construção surgiram como colmeias orbitais. Investimentos industriais maciços, oriundos tanto da Terra quanto dos aliados mais próximos, impulsionaram a economia das novas colônias. A Terra passou a encorajar seus aliados a enviarem órfãos, pobres e refugiados para os mundos fronteiriços, aumentando a ocupação, aumentando a lealdade, aumentando a densidade populacional, exatamente onde era necessário. As frotas também cresceram, lentas, constantes, discretas, porque a pergunta agora ecoava em cada câmara de comando. Se os aliens exterminaram os Punkin, o que farão conosco? E a resposta era sempre acompanhada de silêncio. Enquanto isso, a rainha Zalien tentava romper o cerco diplomático. Desejamos negociar termos de livre comércio e passagem segura entre nossos mundos. Transmitiu isso a diversos povos e recebeu bloqueios, isolamento, apenas rejeição. Do outro lado da galáxia, o Alto Lorde Avan olhava o mais recente tratado de defesa sobre sua mesa. Tratava-se de uma proposta terrana. Em caso de invasão massiva, os humanos forneceriam apoio logístico e militar completo, desde que nenhuma nação mantenha comércio ou relações com os aliens e desde que os aliens não iniciem nenhum conflito. O conselheiro do Alto Lorde comentou, eufórico. Eles enviaram algo parecido para todas as regiões na fronteira com o espaço Zalien, não foi? Avan assentiu. Sim. Os aliens estão engarrafados, sentem a pressão, mas os humanos, eles provaram ser mestres em fazer amigos entre vizinhos pacíficos. A diplomacia humana, agora, era vista como uma das armas mais eficazes de sua espécie. O professor, observando o mapa estelar, comentou: só há um sistema inabitado a um salto de distância do espaço Zalien. E os humanos já colocaram uma estação científica lá. Isso, respondeu Avan, sempre precede colonização. O professor estreitou os olhos. Você acha que a rainha vai cair nessa provocação? Avan cruzou as mãos com as penas eriçadas. Ela já conseguiu roubar território da ascendência terrana uma vez. Acredita que pode fazer isso de novo. E como teve sucesso antes, provavelmente tentará de novo. E o Presider sabe disso. O grão-presider Maxwell escutava em silêncio. A rainha Zalien aparecia diante dele através do drone visual de comunicação. Seus ferrões vibravam, suas mandíbulas estavam tensas. A voz dela era cortante, confiante, imperial. Tomaremos o sistema que vocês ainda não colonizaram. Vocês não vivem lá. Maxwell respondeu com simplicidade. Temos uma estação científica no planeta e já iniciamos o processo de colonização. Então retirem a estação, ela ordenou. Ela não é móvel, respondeu Maxwell.
E já temos pessoal trabalhando na superfície. Nós pagaremos pela retirada, propôs ela. Não estamos vendendo. Removeremos sua biomatéria à força, pressionou a rainha. Maxwell manteve o tom calmo. Não queremos que nada seja removido. Esse mundo agora é nosso. As mandíbulas da rainha se agitaram, sua frustração crescia. Nossos mundos são poucos, nosso povo cresce. Precisamos de espaço. Maxwell não recuou nem 1 milímetro. O que a galáxia precisa é de paz, e paz requer confiança. Ele inclinou-se levemente à frente. Mas vocês mostraram que não são dignos de confiança. Por isso suas naves não são bem-vindas. Ninguém acredita que vocês ocuparão um mundo sem transformá-lo em biomatéria para seus ninhos. As mãos de Maxwell se apertaram uma sobre a outra, discretamente. Do outro lado, a rainha tremia de raiva. Ele repetiu mentalmente um velho ditado humano. A verdade é amarga, para quem trai. Isso é culpa sua, acusou a rainha, a voz transformada em um silvo furioso. Culpa minha? Retrucou Maxwell, contendo o sorriso. O que exatamente eu fiz? Virou nossos vizinhos contra nós. Maxwell deu de ombros. Eu apenas contei a verdade. Se a verdade lhe parece amarga, o que posso fazer? Fez uma pausa. Depois concluiu. Talvez a pergunta certa seja: o que você pode fazer a respeito? A rainha captou o duplo sentido. Não era tola. O que você quer, macaco de guerra? Sibilou. Maxwell manteve o olhar firme. Vocês têm coisas que pertencem a nós. Coisas que tomaram quando fingiam buscar a paz. Devolvam esses sistemas. E talvez, apenas talvez, os vizinhos voltem a confiar. Talvez, se concordarem em que suas naves longas só viajem sob escolta, por rotas predeterminadas. Talvez o comércio seja restabelecido. Talvez, se aceitarem manter suas naves de guerra apenas dentro de seu próprio território. Talvez a galáxia volte a dormir tranquila com vocês ao lado. As palavras eram duras, mas Maxwell as entregou com tranquilidade cirúrgica. Para os aliens, isso era uma humilhação. Mas para Maxwell, era a única forma de garantir que aquilo não se repetiria. A rainha Zalien estremecia. As palavras do presider a atingiam com mais força do que mísseis. Eram frias, calculadas, sem apelo emocional, mas estavam carregadas de ameaça. Vocês querem guerra, ela gritou. O drone de comunicação tremeu com a fúria dela, mas Maxwell respondeu com um simples não. Eu prefiro vencer sem lutar. Ele falou com uma honestidade que deixava a rainha ainda mais confusa. Guerra é uma estupidez, destrutiva, sem glória. Apesar do que contam as histórias, só restam os culpados, os mortos e os que desejam que tudo tivesse sido evitado. Fez uma pausa longa. Depois concluiu. Isso não é uma provocação. É um aviso. A rainha ficou em silêncio. Maxwell então perguntou. Você quer saber por que construímos essa coalizão ao nosso redor? Porque nós, os macacos de guerra, ficamos tão hábeis em falar, negociar, persuadir. Ele inclinou-se levemente. É porque só existem duas opções. A rainha o encarou, ouvindo com atenção pela primeira vez. Maxwell concluiu. Paz ou guerra. Os humanos haviam se tornado especialistas em diplomacia. Não por fraqueza, mas por medo de si mesmos. Predadores de ápice, em um planeta onde tudo tentava matá-los, os humanos aprenderam a conter sua própria selvageria com tratados, palavras, acordos. Aprenderam a usar a paz como arma, porque se não fizessem isso, destruiriam a si mesmos. E agora que estavam no universo, a guerra se tornava ainda mais destrutiva. A paz, mais valiosa, mais poderosa. Usamos nossa primeira arma contra os Pankin, disse Maxwell. Agora usamos a segunda contra vocês. Ele abriu as mãos sobre a mesa. Façam sua escolha. Ou aceitam a paz, ou ataquem. Talvez vocês consigam destruir nossa estação. Talvez matem nossos colonos. Mas pensem. Como isso vai parecer para o resto da galáxia? Todos sabem que os aliens não se importam com vidas que não sejam as suas.
Se violarem até os termos mais simples de paz, mostrarão que ninguém está seguro ao seu lado. Maxwell então ficou em silêncio. A rainha também. Por fim ela perguntou: se devolvermos os sistemas, vocês param com esse cerco? Maxwell sorriu. Melhor ainda. Eu mesmo atuarei como mediador entre vocês e seus vizinhos. Porque o universo é perigoso, e não sabemos o que se esconde no vazio distante. Os massivos criam problemas no leste galáctico, e nossas naves de exploração já captaram sinais artificiais degradados, rádios antigos, civilizações que talvez sejam mais avançadas do que imaginamos. E então, com um sorriso contido, ele concluiu: eu destruo meus inimigos, quando os transformo em amigos. A rainha Zalien congelou. As palavras do Presider ecoavam dentro dela e dentro do coletivo. Destruo meus inimigos quando os transformo em amigos. Ela já havia ouvido algo parecido. Talvez nos arquivos culturais que os drones coletaram da Terra. Talvez nos sussurros preocupados da Confederação. Mas agora, aquelas palavras vinham de dentro do cerco, de dentro da teia que os humanos haviam tecido ao redor de sua espécie. Ela sabia. Os goleanos, os quenianos, os Galen, todos agora operavam em sinergia com os humanos. As fronteiras estavam reforçadas, suas rotas comerciais bloqueadas. Vocês dizem isso entre o seu povo? Perguntou a rainha. A tradução automática tropeçou na frase, mas Maxwell compreendeu a essência da pergunta. Sim. Em nossos mitos antigos, havia monstros. O pior de todos era o diabo, e havia um ditado entre os povos mais antigos da Terra: melhor estar à direita do diabo do que em seu caminho. Maxwell então se recostou levemente e encerrou: faça sua escolha, rainha Zalien. Ela ficou imóvel, e então, abruptamente, encerrou a transmissão. 3 meses depois, a Confederação Killing assistia atônita à nova transmissão oficial. Eu, representante do povo Zalien, expresso nosso arrependimento pelo mal-entendido que levou à ocupação dos sistemas fronteiriços. Retiraremos nosso enxame de cada mundo tomado. Que fique registrado, desejamos que a paz reine entre nossas espécies, e lamentamos profundamente que esse mal-entendido tenha resultado na morte dos últimos Panquim remanescentes. As negociações que se seguiram foram rápidas. Com o Presider humano à frente da mediação, foram definidos rotas de viagem pré-determinadas para naves Zalien, mundos e luas inabitáveis, pobres em recursos ou de difícil terraformação, abertos para realocação controlada dos aliens, sempre sob condição de não industrialização. Esses acordos permitiram que os aliens aliviassem sua superpopulação, sem representar ameaça real a ninguém. E no processo, a provocação inicial deu origem ao primeiro tratado de defesa comum de todo o Oeste Galáctico. Patrulhas fixas, cooperação militar, intercâmbio comercial, acordos de migração. No salão da Confederação, o Alto Lorde Avan virou-se para seu conselheiro geniano e murmurou, quase sem acreditar: eles conseguiram. Os humanos conseguiram. Jamais pensei que os aliens cederiam a alguém. Seu conselheiro Killing respondeu com um suspiro pesado, o som equivalente ao riso de sua espécie. Achei que os humanos provocariam uma guerra. Nunca imaginei que seria possível provocar uma paz. Uma espécie assustadora, concluiu Avan. Sim, mas funcionou. Durante os 12 anos seguintes, a galáxia viveu um período de paz sem precedentes. A Confederação foi fortalecida. O comércio interestelar prosperou, e pela primeira vez na história, mundos antes isolados passaram a colaborar militarmente, socialmente, culturalmente. Quando o mandato de Maxwell chegou ao fim, ele não foi apenas sucedido como Presider da Terra. Pela primeira vez, um humano foi eleito como orador oficial da Confederação, substituindo um Ghanean e quebrando um monopólio diplomático de séculos. Mas toda ascensão traz consigo um teste, e o primeiro verdadeiro desafio não demorou a chegar. Do outro lado da galáxia, nas fronteiras do território goleano, uma nova força se erguia. Eles eram conhecidos apenas como os Massivos.
Suas exigências chegaram como uma avalanche, e junto com elas veio uma frota. Milhares de naves. A Confederação foi lançada novamente ao caos. Mas naquele momento, quando o universo prendia a respiração, um fato permaneceu inegável para todos os povos da galáxia. A espécie que havia provocado uma paz entre predadores estava agora na liderança. E talvez, só talvez, estivesse pronta para liderar a guerra que viria. Me fale sobre os massivos, pediu Maxwell ao xenobiólogo Golian. As criaturas-ave eram um povo curioso, muito aven em seus traços, até nas penas. Aos olhos de Maxwell, tinham estruturas familiares de curto prazo, parecidas com algumas aves da terra. Formavam pares por alguns anos, depois se separavam quando seus filhotes cresciam. Ainda era uma maravilha para os xenobiólogos terranos ver outras espécies formando sociedades avançadas com estruturas tão distintas. Mas os golianos eram uma raça amistosa e haviam sido, junto aos senanos, sob Galim, os primeiros a oferecer naves para patrulhar as novas colônias humanas. As notícias que vinham da Terra eram fortemente pró-alienígenas e pró-confederação. Ainda havia feridas não cicatrizadas com os aliens, mas a manobra diplomática de permitir que aquilo fosse tratado como um mal-entendido entre espécies alienígenas ajudou a suavizar as tensões. Deveria me sentir pior pelos poucos Pankin Isalien que acabamos matando, pensou o ex-almirante. Mas é difícil manter isso. Seria hipocrisia chorar por eles agora. Esse pensamento passou rapidamente por sua mente. O novo grão-presider era agora aconselhado pelo antigo James Stoneworth Jackson, o primeiro a liderar a humanidade para as estrelas. E Jackson havia sido claro em sua recomendação. Os aliens nos ensinaram uma lição. Jamais espere misericórdia de quem não valoriza a vida fora da própria espécie. E uma guerra com eles só acontece uma vez, porque eles não deixam segunda chance. E agora, os olhos da Confederação e também de grupos independentes como o Império Xi'an estavam todos voltados para uma nova raça, os massivos. Eles evoluíram de uma forma de ígnus biológico, explicou o xenobiólogo. Nosso estudo da evolução deles mostra que descendem de algo semelhante a um musgo feito de areia, que incorporava pedras à sua estrutura. Eles se fundiam com minerais. Eles são feitos de silício? Perguntou Maxwell. Sim, uma forma de vida baseada em silício, bem única. Como eles se reproduzem? Muito lentamente. Mas como não precisam de comida no sentido convencional, apenas de rochas, nunca tiveram uma fase agrícola. Se estabeleceram em torno de montanhas, em vez de rios como nós, especialmente montanhas vulcânicas. A estrutura social deles gira em torno da divisão de direitos minerais. Seus filhotes crescem mais fortes com base nos minerais que consomem. Então se uniram em grupos para guerrear por esses recursos. Maxwell soltou uma risada seca. Isso soa ridiculamente humano. O Golian o encarou confuso por um momento. Maxwell abanou a mão. Esquece. Pergunte a algum especialista em humanidade depois. Eles são difíceis de matar, continuou o Golian. Então suas guerras nunca foram muito destrutivas, e como também não desenvolveram uma aversão cultural à violência, são mais dispostos a guerrear. Eles buscam mundos ideais em minerais e instalam colônias neles. Raramente isso os coloca em conflito com outras espécies. Mas ao longo dos anos, seu império começou a ficar sem espaço. Você está brincando, disse Maxwell. Não, a civilização deles é muito antiga e os mundos centrais estão superpopulados. O ponto fraco da espécie deles é simples. Rochas não se reproduzem. Eles consumiram seus cinturões de asteroides. Não restam montanhas nos mundos centrais. E eles comem muito. Quando estão totalmente crescidos, medem quase 2 metros de altura e são 2 vezes mais largos que você. Eles estão procurando realocar planetas inteiros, e não há muitos mundos adequados que já não estejam ocupados. Maxwell fez menção de sugerir algo, mas parou no meio da frase. Não dá para mandar naves com pedras para eles, né? O Golian balançou a cabeça, entendendo.
Eles não conseguem cultivar comida nas naves, e também não dá para consumir qualquer pedra. Alguns tipos são úteis, rochas vulcânicas, certos silicatos. Outros, como ferro ou níquel, não servem bem. Eles poderiam viver em planetas arenosos, mas viveriam mal. Sabemos que enviaram várias naves para além das regiões conhecidas, mas nunca captamos nenhuma transmissão de volta. Acreditamos que morreram de fome no vazio. Maxwell sentiu um calafrio. Um império inteiro, dividido por sistemas, por espécies, morrendo de fome no abismo do espaço. E é por isso que estão se tornando agressivos, concluiu. Se não agirem, vão desaparecer. Fica pior, respondeu o Golian. Eles entenderam que o sangue tem ferro, e que ossos são feitos de cálcio, e que muitos seres vivos são compostos por carbono, explicou o Golian, com desconforto visível. Em resumo, cerca de 3% dos nossos corpos são compostos por metais. Nos humanos, especificamente, esse número é 2,5%. Outras espécies têm proporções semelhantes. Os exelanos, por exemplo, chegam a 5%. O rosto de Maxwell empalideceu levemente. Então, eles querem o quê? Nos transformar em rebanho? Criar fazendas de seres vivos? Não. Uma espécie inteligente é um modelo ruim para isso, respondeu o xenobiólogo rapidamente. Isso não é um dos seus filmes de ficção científica. O plano deles é diferente. Eles querem usar animais não inteligentes para isso. Outras raças apenas estão no caminho. Já tem mundos preparados para a criação. Invadiram um planeta com uma espécie não inteligente cuja biomassa tinha 15% de elementos metálicos de alto valor nutricional para eles. Exterminaram toda a fauna nativa e começaram a criar esses animais como vocês criam ovelhas ou gado. Maxwell suspirou pesadamente. Então, se precisarem, vão remover a vida inteligente do caminho, transformar os mundos em pasto e consumir o planeta. Assim esvaziam seus mundos moribundos, realocam a população e sobrevivem. E agora, estão na fronteira Golian. Maxwell cerrou os punhos. Entendi perfeitamente. O Golian o encarou com uma seriedade preocupada. E o que pretende fazer? Maxwell respondeu com frieza. Me preparei para lutar na nossa fronteira, mas agora espero que os outros mundos da Confederação e até os não-membros reconheçam que é melhor lutar nas bordas distantes dos vizinhos do que em suas próprias casas. Fez uma pausa, então concluiu. Mas me diga uma coisa. Você acha que os massivos reconsiderariam o caminho militar se fossem confrontados por um quadrante unificado? O Golian ficou em silêncio por alguns segundos. Se tiverem qualquer outra opção, acho que sim. Diplomacia é a arte de dizer bom cachorro enquanto procura uma pedra, murmurou Maxwell, andando de um lado para o outro. Ele não estava presente fisicamente na Assembleia Queniana naquele momento. Estava em sua nave, a caminho da Terra, para uma conferência presencial com o atual Grão-Presider. Mas na sala do conselho, um holograma transmitia sua imagem em tempo real, projetada por um sistema de escaneamento corporal. Vários monitores, inclusive de membros ausentes e representantes não membros, acompanhavam tudo, e de forma deliberada, o sinal da transmissão estava aberto, para que os próprios massivos pudessem ouvir, se quisessem. Isso é um ditado no meu mundo, disse Maxwell. E se ajuda, cachorros são predadores. Nós os domesticamos. Ele entrelaçou as mãos atrás das costas e continuou andando. A movimentação constante mantinha os olhos dos presentes fixos nele. Muitas das espécies presentes tinham comportamento de predadores de emboscada, e o movimento constante facilitava manter a atenção delas. Maxwell então encarou diretamente a câmera. O olho de aço no lado esquerdo brilhava, desconcertando as espécies que não podiam receber implantes em seus corpos. Como sabem, estou a caminho da Terra para falar pessoalmente com o nosso Grão-Presider, disse ele. E esta transmissão está sendo feita em sinal aberto, para que os massivos também possam ouvir, se desejarem. Fez uma pausa dramática. A guerra é uma coisa terrível. Mesmo que você ache que é difícil de matar.
Mesmo que vença, o preço ainda será alto. Ele respirou fundo. Foi por isso que falei de paz diante da rainha Zalien. Foi por isso que busquei alianças, laços de confiança, de irmandade, com todas as espécies da Confederação e além. Maxwell levantou uma das mãos. Enviei uma proposta aos embaixadores dos massivos. Se retirarem suas frotas para uma distância de 6 saltos da fronteira, usarei a autoridade do meu cargo para vetar qualquer proposta de guerra. Fez uma pausa longa. Não atacaremos primeiro. Mas se os golianos forem atacados, proporão uma guerra conjunta por todos os membros do quadrante. E se qualquer planeta, uma colônia, um posto avançado, os aliens, os Panquim ou qualquer outro povo deste quadrante for atacado, pedirei uma declaração de guerra geral por todo o quadrante. E com ela, um tratado público. Nenhum planeta ou povo fará paz individualmente. A sala ficou em silêncio. Maxwell olhou pela janela da nave. As estrelas à sua volta pareciam infinitas e belíssimas. Mesmo as espécies mais diferentes encontravam alguma beleza nas estrelas. Ele então virou-se de novo para a câmera. Levantou as mãos, juntas, com as palmas para cima. Um gesto de abertura, segundo os registros culturais dos próprios massivos. Se a frota for retirada, proporei um esforço massivo de ajuda. Vamos fornecer recursos. Alocar luas, planetoides e ambientes desabitados para que possam cultivar seus animais. Forneceremos formas de sustento que não são consumíveis por nós e que podem ser trocadas com vocês. Essa é a chance de paz. Ele inclinou levemente a cabeça. Aproveitem. Fez uma pausa final. Porque já temos muitas rochas prontas para serem usadas. Mundo natal, Zalien. A rainha não convocou conselheiros, não porque não existissem, mas porque nenhum conseguia ajudá-la. Ela sabia a verdade. Os humanos vão lutar ao nosso lado. A Confederação vai lutar ao nosso lado. Que coisa estranha, e ainda assim, real. Essa lógica de cooperação havia concedido à Confederação uma força absurda. Forçara-a a rever seus próprios planos antigos de conflito. Ela tentou adaptar sua visão de mundo a essa nova realidade. Foi difícil, mas à medida que filtrava as vozes de sua espécie em seus múltiplos mundos, encontrou uma metáfora. Um enxame luta como um só, mesmo tendo muitas rainhas. A cooperação entre espécies parecia isso. Vários enxames, uma única ação. Era estranho, mas compreensível. Quando as primeiras frotas dos massivos começaram a se mover rumo aos sistemas vizinhos e os registros de cerco da Confederação ainda estavam frescos em sua mente, ela tomou uma decisão e enviou uma transmissão direta para todo o Conselho da Confederação. Zalien apoiará a proposta de guerra coletiva. Se um for atacado, Zalien contra-atacará. Quando todos pararem de atacar, Zalien também cessará fogo. Mundo natal Panquim. O povo que fora destruído agora assistia aos mesmos humanos que os derrotaram, oferecendo proteção aos mundos indefesos. A contradição era visível, mas o Conselho Panquim viu nisso uma oportunidade. Transmitiram uma proposta simples à ascendência terrana. Enviaremos voluntários para lutar. Desde que o pagamento deles seja deduzido de nossas indenizações de guerra, ou que nos seja permitido algum nível de reindustrialização controlada. Não houve resposta imediata, mas sabiam que tudo o que precisavam era esperar. Mundo goleano. Assim que a notícia chegou, lágrimas cerimoniais e apoio à causa terrana explodiram nos mundos fronteiriços. A reputação dos macacos de guerra e sua força destrutiva acalmava os corações trêmulos. Mas em nenhum lugar o alívio foi maior do que no gabinete do Alto Lorde An. Pode ser interesse próprio, ou verdadeiro espírito de bando. Não importa. Desde que suas naves estejam na fronteira, estou em paz. O conselheiro dele, especialista em assuntos dos massivos, permaneceu em silêncio por um tempo, antes de falar com sinceridade. Mas a verdadeira pergunta é: eles levarão isso a sério? Nunca lutaram contra os macacos de guerra. Nunca viram a violência terrana.
Nunca testemunharam até onde os humanos vão, quando pressionados. Ele encarou o vazio. Os dados estão aí. Se forem inteligentes, evitarão essa guerra. Mas eles nunca perderam uma guerra antes. Essa verdade amarga silenciou o Alto Lorde. Seu conselheiro concluiu: tudo depende de como eles vão interpretar isso, como força ou como fraqueza. Eu acredito que verão como força. Mundo natal dos massivos. A voz do monte, o titânico líder chamado Mountain Voice Igneous, ressoava como uma avalanche de pedras. Ele assistia à transmissão aberta dos macacos de guerra. Tão pequenos, essas aves carecas acham que devemos ter medo deles? Sua voz rugosa foi ecoada pelos almirantes da frota e por seus conselheiros minerais. Eles exageram esses humanos, querem nos assustar. Todos os outros povos só se unem por medo. E o medo é fraqueza. Um conselheiro menor, de tamanho reduzido e por isso já naturalmente desvalorizado entre os massivos, se manifestou cauteloso. Talvez devêssemos ao menos considerar a oferta. Talvez não salvemos todos, mas se os outros forem mesmo de pedra verdadeira, perderemos menos do que se lutarmos. O punho rochoso de Igneous bateu com força. Se vencermos rápido, perderemos poucos. Nossas naves são grandes. Nunca conhecemos a derrota. Destruímos alguns mundos, colhemos seus recursos, e então oferecemos paz. O todo vai desmoronar. Outro conselheiro arriscou. Os aliens evitaram lutar com os terranos. Vencemos os aliens, mas não foi fácil. Ainda podemos morrer de fome. Igneous respondeu com brutalidade. Quando a frota estiver toda na fronteira, ataquem. Ataquem as estações golianas. Ataquem os mundos da borda. Macacos de guerra, lagartos, insetos, não importam. Os massivos dominam tudo. O que poderia nos ameaçar? Ele se ergueu sobre todos, imponente como uma montanha viva. Nada. Nada, eu digo. E sob o som ensurdecedor de passos pesados, a guerra venceu o dia. Macacos de guerra, nome estúpido. São novos nesta galáxia, e nós vamos ensiná-los a temê-la. Igneous se sentou, satisfeito com a decisão. E enquanto os aplausos ecoavam por todo o salão mineral, o destino da galáxia começava a se moldar mais uma vez.